Amém, povo de Deus. Pode se assentar no nome de Cristo, Jesus nosso Senhor. Eu queria agradecer, pastor Diogo, toda a sua casa, pelo privilégio de estarmos aqui celebrando o Senhor. E muito feliz, mas também com o coração radiante de tudo que nós temos vivido durante esses dias dessa conferência, acompanhando um pouco de perto, um pouco de longe. Acompanhamos a ministração da pastora Daphne através das redes sociais, e como o nosso coração queima todas as vezes que estamos aqui, todas as vezes que participamos de qualquer forma daquilo que acontece aqui, daquilo que Deus tem derramado neste lugar. E eu acredito que isso perpetuará por todo o ano de 2026, por toda a eternidade. E pastor Diogo, eu sei, mas até quando Cristo me quiser, o Senhor vai ter que me aturar. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou em meu coração. Ezequiel capítulo de número 47, é um texto bem conhecido. Ezequiel 47, versículo 3. Ezequiel 47, 3, está ali minha esposa, o pastor já fez menção, pastora Aline. Estamos com alguns amigos lá de Rondonópolis também que nos acompanham aqui, Gabriel e Bruna, Deus abençoe. Quem encontrou, diga eu achei, pastor. Versículo 3, diz assim: o homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio profundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza, curva a sua cabeça. Senhor, nós celebramos a Tua presença. Nos curvamos diante do Senhor e nos rendemos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. As nossas vidas pertencem ao Senhor, as nossas ações, os nossos passos, os nossos planos e projetos, embora, Senhor, frutos do nosso pensamento e dos nossos corações, nós consagramos ao Senhor. Porque a Tua palavra nos instrui, ó Deus, a dedicar ao Senhor tudo que nós vamos fazer, e assim os nossos planos serão bem-sucedidos. Que essa palavra, Senhor, que essa tarde seja memorável, não por minha causa, Senhor, porque diante do Senhor, quem eu sou, como diz a canção, mas por causa da Tua graça, da Tua misericórdia e da glória do Senhor sobre nós. Nos inunda, Senhor, nos preencha, nos complete, Senhor, nos aviva, Pai. Como diz o profeta Abacuque, aviva a Tua obra, Senhor, no meio dos anos. E no meio dos anos, ó Pai, a faça conhecida. Mas a Tua ira, Senhor, lembra-te da Tua misericórdia. Pai, com o mesmo espírito de união, unidade, Senhor, e unânimes que clamamos, Abba, Pai, esse mesmo espírito, Senhor, clamamos, vem sobre nós.
nos aviva, Senhor. Aviva, Senhor, essa cidade através dessa comunidade. Aviva, Senhor, os bairros dessa cidade, Senhor, através desse povo, deste homem, dessa mulher, ó Deus, que o Senhor está levantando neste ano para ser um atalaia do Senhor, Pai. Aviva-nos, ó Deus, a ponto daquilo que está em nós não se contenha em nós e alcance aqueles que estão ao nosso redor. Assim nós oramos, bendizemos o teu nome, e você diga amém. Acabamos de ler um texto, irmãos, e eu queria que você tomasse atenção nisso, aonde a maior conotação do texto remete à profundidade do nosso relacionamento com Deus. Ezequiel 47, acerca das medidas do rio que sai do templo do Senhor, nos aponta para um tempo de intimidade e profundidade com Ele. Lemos a medição do Senhor e a colocação, a posição de Ezequiel, a partir do momento em que o Senhor os levava aos lugares mais profundos. E o texto nos revela um convite do Senhor para as nossas vidas, para mim e para você, para nos aprofundarmos mais nele. A profundidade do nosso relacionamento com Deus, guarde isso, a profundidade do nosso relacionamento com Deus nos revelará o quanto nós estamos nele. Não temos como medir ou mencionar o nosso relacionamento com Deus sem que a nossa intimidade com Ele seja colocada em xeque. Então, todas as vezes que pensamos em medirmos como nós estamos em Deus, nós precisamos entender o quanto de Deus nós temos em nossos corações. Quanto mais conhecemos de Deus, mais nos aproximamos dele, e quanto mais próximos estamos dele, mais íntimos nós nos tornamos. Eu peguei alguns princípios das palavras ministradas. Acompanhei a palavra da pastora Daphne e ontem eu fui abençoado com a palavra do pastor Lucas. Sabe? E eu fiz algumas anotações, e uma delas eu trouxe hoje para expressar para você. A mesa da verdade sempre denunciará o nosso caráter em Cristo. A mesa da verdade sempre vai denunciar o nosso caráter. A colheita sempre vai expor os nossos frutos. Quer conhecer os nossos frutos? Primeiro nós temos que entender aonde nós estamos colhendo. E a profundidade vai expor a intimidade que nós temos com Deus. A profundidade vai expor a intimidade que nós temos com Ele. Quanto mais profundos e mais submersos em Deus, mais seguros nós estaremos de nós mesmos. Porque, e eu quero entrar nesse contexto, irmãos, quanto mais de nós temos, menos de profundidade de Deus nós vamos conseguir viver. Então, quanto mais profundos e submersos em Deus você estiver, menos de você vai aparecer. E quando menos de nós sai de cenário, o mais de Deus aparece. Toda autossuficiência acaba quando tudo o que podemos fazer se torna inútil. Nós entramos esse ano, e isso é louvável. Muitos de nós temos os nossos cadernos de anotação, anotamos planos, projetos, anotamos os nossos sonhos, e isso é extraordinário para as nossas vidas. Ou melhor, deixa eu me corrigir, isso é o ordinário para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que quando tudo isso se torna inútil diante daquilo que de fato é importante, a nossa profundidade e intimidade com Deus, nós descobrimos então que se não fosse por Deus, nós nos afogaríamos
em nossos próprios domínios, afogaríamos em nós mesmos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Em certo momento da minha vida, quando eu era jovem, ainda sou, mas quando eu era mais jovem, eu fui convidado por alguns amigos a nadar no rio. E é interessante que eu não sou muito bom em nadar. Só que a minha autossuficiência, ao colocar o pé no raso, a minha autossuficiência, ao entrar na água e ver que a água dava no meu tornozelo, me deu confiança para avançar mais. E aí, um dos meus colegas que estava comigo falou assim: vai com colete. E aí eu coloquei aquele colete, irmãos, e a água estava no tornozelo. E quanto mais para o meio do rio nós íamos, mais as águas iam subindo. Só que eu olhava para baixo e eu conseguia ver o domínio da minha vida sobre aquele rio que eu estava entrando. E quando as águas estavam nos meus joelhos, eu tirei o colete e entreguei para o rapaz que estava passando de barco, nos acompanhando. Eu disse: eu não preciso de colete, eu sou autossuficiente, esse rio aqui não vai conseguir me dominar. Só que bastou alguns metros e eu não consegui mais pisar no leito do rio. E a primeira coisa que eu fiz foi me desesperar. A primeira coisa que eu fiz, irmãos, foi entrar em pavor, e o pensamento eu vou morrer afogado. A minha vida vai acabar. E de fato morreria afogado se um dos meninos que estavam comigo não levasse uma bola, uma pequena bola. Foi uma bola de vôlei que me salvou. Foi uma bola de vôlei que Deus usou para que eu entendesse que eu não sou autossuficiente. E no rio de Deus, nós precisamos entender que a nossa autossuficiência é inútil diante daquilo que Ele tem para mim e para você. A nossa autossuficiência, o nosso conhecimento, as nossas sabedorias, as nossas ciências são inúteis diante daquilo que representa a profundidade da intimidade com Deus. E nós entendemos que a profunda intimidade nos leva a experimentarmos o extraordinário. Agora, eu preciso dizer isso para a sua vida em forma profética nessa noite. Se 2026 para você já está começando como ano de grandes expectativas, experimente se aprofundar na intimidade com Deus e experimentar nele o extraordinário. Existem experiências com Deus que você não vai viver enquanto você estiver com as suas águas nos tornozelos. Existem experiências com Deus enquanto você não estiver entendendo e estiver estacionado, extasiado com as suas águas nos joelhos. Há um convite de Deus para a sua vida, e não só para o ano de 2026. O ano de 2026 será um ano excelente para os filhos de Deus. O ano de 2026, apesar das lutas e dos conflitos que nos esperam, será um ano onde veremos a glória de Deus se manifestar através das nossas vidas e pelas nossas vidas. Mas nós precisamos dar uma resposta ao reino de Deus acerca da nossa posição nele. E você que está começando esse ano com grandes expectativas: olha, esse ano eu vou fazer o que eu não fiz no ano de 2025. Esse ano eu vou viver aquilo que eu não vivi em 2025. Este ano eu vou ler mais a palavra de Deus. Esse ano eu vou orar mais. E isso é bom, isso é excelente, isso é louvável. Mas enquanto você estiver estagnado, com as águas paradas nos seus joelhos ou na sua cintura, vai ser só um
um vento, vai ser só uma estação, vai ser só um ciclo, mas não vai ser uma plenitude. A construção da sua vida para o ano de 2026 é um degrau para a eternidade que Deus quer com você. Então todos os seus planos, projetos, todo o seu caminhar, irmãos, aponta para uma profundidade revelada na eternidade com Deus. Então tudo o que você vai fazer, tudo o que você almeja, tudo o que você está pensando, entregue na profundidade de Deus. Sabe, e o texto vai nos levando a caminhar juntamente com Ezequiel. Eu não sei você, mas a minha sensação, todas as vezes que eu leio esse texto, eu me vejo caminhando com Ezequiel, e cada passo que nós demos através da leitura bíblica da palavra, a cada 500 metros em que a água começa a tirar o nosso domínio racional, a cada 500 metros que a água começa a tirar o nosso domínio pessoal, nós entendemos que não conseguiremos experimentar o extraordinário, o sobrenatural de Deus, enquanto a nossa verticalidade estiver sob o nosso controle. Preste atenção, eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou todos vocês, já entrou num rio, no mar, ou numa água, seja de piscina. Então, a primeira coisa que nós fazemos é colocar o pé e nós medimos a verticalidade das nossas ações. Então, até aqui eu tenho domínio, e aí nós vamos medindo, e as experiências com Deus, elas se revelam da mesma forma. Quanto mais controle da nossa verticalidade com Deus, menos profundos em Deus nós estamos. Quanto mais visível são as nossas ações, mais daquilo que é espiritual nós deixamos de viver. Preste atenção, eu não sei você, mas depois desse meu trauma, todas as vezes que eu vou entrar numa água, a minha cabeça está aqui, eu estou olhando, tentando controlar a profundidade, tentando estar no domínio da situação. Mas quando nós estamos totalmente submersos, irmãos, a nossa experiência não é olhar para baixo, a nossa experiência é olhar para o alto. Todas as vezes que nós nos aprofundamos, todas as vezes que somos submersos na presença de Deus, todas as vezes que entramos aonde as águas já não se podem atravessar a pé, todas as vezes que a nossa suficiência, que os nossos achismos, as nossas ideologias são colocadas de lado, não tem como mais olharmos na verticalidade dos nossos controles. O nosso olhar sempre aponta para a eternidade, o nosso olhar sempre vai apontar para o poder dEle, o nosso olhar sempre vai apontar para a misericórdia e a graça dEle. É por isso que o Senhor tem nos chamado para viver esse tempo de profundidade, aonde, irmãos, não tem espaço, não tem nenhum caráter de voltarmos para trás e queremos olhar para os nossos domínios. Cristo é suficiente, Ele é mais do que suficiente. Nós precisamos ir para essas águas tranquilas. Nós precisamos deixar a superficialidade, nós precisamos deixar aquilo que é raso, experimentarmos em Deus a grandeza do seu poder. Eu não sei você, mas uma das minhas orações contínuas ao Senhor é que esse ano nós possamos experimentar os sinais, prodígios e maravilhas do Senhor, tão lidas, tão experimentadas na palavra de Deus. Mas eu vou ser sincero e transparente com vocês, eu tenho orado para o Senhor e disse: Senhor, os meus olhos precisam voltar a enxergar isso na realidade.
Sabe, entrar em ambientes aonde nós estaremos tão profundos em Deus, que as pessoas serão curadas, não por causa de mecanismos, que as pessoas serão levadas a um espírito de adoração, não por causa de um método, mas por causa do Espírito que paira sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender, irmãos, que as águas dos tornozelos, dos joelhos, das cinturas, já não são mais suficientes para as nossas vidas. Talvez o ano de 2025 da sua vida foi exatamente o contexto dessa passagem de Ezequiel. Pastor, eu vivi o ano de 2025 com as águas na minha cintura. Eu estava no controle da situação, eu estava querendo gerenciar a situação. Agora experimente, irmãos, e eu vou dizer isso de uma forma bem carinhosa, experimente entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, porque na profundidade da sua presença, Ele cuida da travessia, na profundidade da presença, Ele cuida dos seus passos, na profundidade da intimidade com Deus, é Ele que vai conduzir a sua família, é Ele que vai restaurar a sua casa, é Ele que vai cuidar da sua saúde. Nós precisamos entender de uma vez por todas, como a igreja de Cristo nesse tempo, que está da profundidade do Senhor, é um convite para aqueles que estão à margem dos rios, é um convite para aqueles que estão à margem da sociedade, para entender, olha, ele é um testemunho de que Deus guardou ele, quando os pés dele já não alcançaram mais o chão. Nós precisamos voltar a almejar o rio da cura do Senhor. Quando o Senhor traz Ezequiel a esse contexto, e eu acho isso interessante, todos os lugares que esse rio do Senhor percorria, gerava vida. No nosso contexto geográfico, o Senhor olha para Ezequiel e diz assim: olha, é esse rio, Ezequiel, que vai trazer vida ao Mar Morto. E eu precisei de muito tempo para entender aquilo que o Senhor estava trazendo para as nossas vidas, através dessa expressão para Ezequiel. Quando estudamos sobre o Mar Morto, e como professor de geografia, eu tive a curiosidade de estudar sobre o Mar Morto, e alguns de vocês também já sabem dessa curiosidade. É um mar onde a grande concentração de sal na água não permite que aquele que entre nele afunde. Todos aqueles que já tiveram a experiência de conhecer o Mar Morto e entrar nele, vai ver que você não consegue afundar. O Senhor estava falando para Ezequiel, não apenas da situação do Mar Morto, a situação geológica dele, ou a condição daquele mar, não. O Senhor estava falando assim para Ezequiel: Ezequiel, até o Mar Morto, aonde ninguém consegue aprofundar, aonde ninguém consegue entrar profundo, eu vou levar a vida. O Senhor está falando para você nessa tarde, aquelas questões, as causas, aquela pessoa que você acha que nada mais consegue quebrar o coração dela, nada mais consegue penetrar o coração por causa das feridas, mágoas, traumas, dores, ou sei lá o que for. O Senhor, através do seu rio, vai fazer a vida voltar. Nós precisamos nos posicionar. Agora, o ápice dessa mensagem é o nosso posicionamento. Só experimentaremos o profundo de Deus quando nos posicionarmos com Deus para irmos mais profundo com Ele. Só experimentaremos em Deus a intimidade que Ele tem para nós quando entendermos que as águas dos tornozelos, dos joelhos, das cinturas, dos lombos já não são mais suficientes. Eu queria que você, por gentileza, se colocasse de pé. Eu quero orar com você nessa tarde.
Eu lembrei de algo aqui que eu vou dividir com vocês, mas não ri não. E quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Quando eu era menino, e saímos para brincar na rua, principalmente em períodos de férias escolares, ficávamos o dia inteiro na rua. Voltávamos para casa mais sujo que a própria sujeira. Só que quando nós voltávamos para casa, já era noite. Eu precisava tomar banho para jantar. Com fome, com pressa, e com medo da água fria do chuveiro, sabe o que eu fazia? Ia lá e esfregava o pé na água, limpava todo o pé. Aí depois que limpava o pé, eu colocava a cabeça dentro da água, molhava a cabeça. Você ri porque não é você, ou porque você já fez, né? Aí eu pegava a toalha, me encobria todo. E nessa época eu morava com a minha avó, uma renca de primos. Mas de vó, banhei. Só que minha avó já conhecia. De onde ela estava, volta para o banheiro. E vai banhar direito. Porque se eu for aí quem lembra, quem é mais antigo, vai lembrar daquelas buchas, né? Aqueles pés de bucha, dura, né? Ressecada, passava, arrancava até. Aí de vez em quando minha avó precisava ir lá e passar essa bucha nas nossas costas. Assim, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque talvez até hoje o nosso relacionamento com Deus tem sido assim. De uma falsa profundidade, de um falso mergulhar, de uma falsa perspectiva. Não me entende por mal, irmãos, mas muitos de nós, em nossos relacionamentos com Deus, temos lavado só os nossos pés e a nossa cabeça, e tentando induzir a Deus que estamos mergulhando na presença dEle. Aí às vezes Deus precisa dizer para nós: volta lá e mergulha, porque senão eu vou passar a bucha. Coloque a mão sobre o seu coração. Ministério de Louvor, se puder me ajudar, por favor. Há um convite do Senhor para a sua vida nessa tarde. Há um chamado dele para você. E não é só para o ano de 2026, é um chamado que reverbera para a eternidade. Existe um rio, Senhor. Se posso dar um conselho para você nessa tarde, é que você pegue nas mãos do Senhor e declare para Ele nessa noite, Senhor, nessa tarde: Senhor, me leve para as águas mais profundas. Me faça experimentar, ó Pai, uma intimidade real com o Senhor. Faça-nos, ó Pai, vivermos dias, meses, anos extraordinários,
aprofundados, Senhor, e submersos em Tua presença. Nos traz de volta, Senhor, a consciência de onde paramos. E que o Teu Espírito, Senhor, nos convença nessa tarde a irmos mais profundo, a darmos um passo de fé em direção a Deus, aos rios mais profundos da Sua intimidade. E a dar a baçouvia. Fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Nos tira do raso, Senhor. Existe um Oh, Jesus. Arranca, Senhor, todos os nossos domínios, todas as nossas barreiras, todos os nossos traumas. Cura-nos, ó Deus. Faz, ó Deus, jorrar em nós tudo vai transformar. esse rio de águas vivas, Deus. Pois leva a vida. Este rio Aleluia. está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Se você puder, Eu quero. Pastor Diogo, o senhor me permite chamar as pessoas? Se você puder sair do seu lugar e vir até aqui ao altar do Senhor nessa tarde. Você que entende que você precisa mergulhar nessa intimidade do Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Aleluia. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. É um rio cujas águas correm do trono de Deus. Que nessa tarde esse rio invada a sua vida. Eu farei brotar rios de águas vivas no deserto, diz o Senhor. Encontrou. És o dom
Espírito Santo de Deus, inunda os nossos corações nessa tarde. Oh, Jesus. Pai, eu oro nessa tarde para essa pessoa que estava vivendo nesse vale de choro, Senhor. Contemple os rios do Senhor fluindo, ó Deus. Leva-nos, ó Pai, a experimentarmos essa intimidade, Senhor, aonde só adquiriremos, ó Deus, na profundidade do Senhor. Quanto mais profundos, mais guardados. Quanto mais profundos, mais revestidos. Quanto mais profundos, mais íntimos. Oh, Jesus, nos ensina, Senhor, como o Senhor ensinou, ó Deus, ao rei Davi, que a intimidade, ó Deus, do secreto, ela vale mais, ó Deus, do que o poder dos palácios. Tu és digno de tudo. Nos ensina, Senhor, nessa tarde, a entendermos e acreditarmos, ó Deus, que a intimidade da profundidade que o Senhor nos colocará em posições, ó Deus, que nunca imaginaríamos estar. Tua é a glória. Nos ensina, Deus, que quanto mais submersos no Senhor, de tudo, mais revelados no Senhor nós estaremos. Rabacandarabarabassobia, Erebiadorúbia. Você que tem expectativa no seu coração de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado do Espírito Santo no nome de Jesus, que o Senhor te conceda isso nessa tarde. Sejam avivados no Senhor, reavivados em seus dons.
Santo. Batiza, Espírito Santo. Toca o fogo do Senhor, Espírito Santo. Queima o coração, Espírito Santo. O Senhor é Deus aqui nesse lugar. Batiza, Espírito Santo. Toca, 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 Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, com o poder das suas mãos. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, com o poder das suas mãos. Dá experiência nova nessa tarde, Espírito Santo. Dá experiência nova nessa tarde, Espírito Santo. Aleluia. Vai, Senhor, e toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Queima o coração pela Tua presença. Queima o coração pela Tua presença. Queima o coração pela Tua presença. Mais do Senhor, 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 Espírito de Deus, mais do Senhor, mais do Senhor. Manifesta a Tua presença, Espírito Santo, dia e noite. Sim, Deus. Mais do Senhor, aquece o coração, fala aos ouvidos, fala aos ouvidos, fala aos ouvidos, fala aos ouvidos, Deus. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Rabaracheia da Labas. Tu és digno, tudo, 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 Deus. Tu és digno na minha vida. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Escute, querido. Sempre vai existir alguém que vai se afastar ou desprezar a presença de Deus. Infelizmente, sempre vai existir alguém que no meio do caminho, em algum momento, vai abrir mão. Foi assim com Jesus, até que Ele perguntou, e me permita dizer, Ele perguntou para nós. Você pode continuar do jeito que você quiser. Até que Ele perguntou para nós. Continue com o seu ouvido atento espiritualmente. Até que Ele perguntou para nós: vocês também vão embora? Vocês também vão embora? Nós estamos começando aqui para nós como comunidade, nós estamos começando o ano da oração. É sobre intimidade com Deus. E Jesus perguntou para alguns: vocês também vão embora? E Pedro responde: Senhor,
para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Moisés um dia teve o mesmo sentimento: se for para dar um passo sem a tua presença, eu não vou sair desse lugar. Que essa seja uma verdade no nosso coração. Toma essa frase para a sua vida, para o seu ano. Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu quero mais da tua presença. 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 Eu quero mais da tua presença, Espírito Santo. Nós queremos mais da tua presença. Não nos permita sair. Não nos permita distanciar da tua presença. Que o seu coração e o meu queime esse ano. Eu quero mais da tua presença. Jesus. Pode continuar adorando no seu lugar. Tenho convicção que é isso que Ele quer de nós. O próprio Jesus disse isso: o Pai está procurando adoradores. O Pai está procurando adoradores. Preciso dar lugar, querido. O Espírito de Deus age onde Ele encontra lugar. O Espírito de Deus opera onde Ele encontra fé. O Espírito de Deus atua onde Ele é Senhor, onde Ele governa. Essa mesma presença quer governar sua casa, seu quarto, sua vida. Uma presença mais profunda. Eu vou orar aqui, eu quero que você fique à vontade. Eu vou fazer uma oração. Hoje às 19 horas, eu diria que é entre aspas um encerramento. Hoje às 19 horas. Convide mais alguém, porque amanhã são 3 cultos
como normalmente, você deve escolher um dos 3 cultos e encerrar o seu jejum como você fez, colocou como propósito diante de Deus, na hora que você colocou, da forma que você colocou. Então, nesse formato que estamos desde quinta-feira à noite, hoje a gente encerra. Então não deixe de estar aqui às 19 horas, que há mais da presença do Senhor aqui entre nós. Deus, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Rich, sua esposa. Obrigado pelos amigos que vieram de Rondonópolis.